Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui estamos de volta com o estudo de gramática da língua portuguesa para concursos públicos no site euqueropassar.com.br. Na última aula nós paramos nas variedades da língua portuguesa. Lembram-se? Vocês se recordam? Estamos falando de como a língua portuguesa, em sua grande unidade, ela é influenciada por uma série de variedades, né? Hoje nós trataremos aqui, nós temos aqui o título da aula de hoje, estrutura das palavras. Mas vamos retomar o ponto em que nós deixamos na aula passada, é que nós falamos de quando nós pegamos todas aquelas variedades, e dependendo da situação sociocomunicativa, né, e dependendo da maneira como nós temos que tratar na interação verbal, então, aí, dependendo da variação diastrática, diatópica, ou da variedade da idade, do grau de escolaridade, aí, dependendo disso tudo, o que eu utilizo, o que o meu discurso pessoal, a minha fala, e neste caso eu estaria usando aí o que? Uma variedade diafásica, nada mais é do que o meu estilo de falar. O estilo que você usa para escrever determinado discurso ou falar determinado discurso, dependendo da situação sociocomunicativa que está sendo exigida de você naquele momento. E aí nós paramos em duas variedades importantíssimas, que é a norma padrão e a coloquial. Na norma padrão, é essa que será cobrada de vocês, principalmente, é aquela que é mais enfocada, né? A norma padrão nada mais é do que uma variedade dentre todas as outras, e que é de maior prestígio na sociedade, daí porque tem todas aquelas regras, e aí ao estudarmos gramática, estaremos estudando as normas e as regras do bem escrever e do bem falar, e de como nós podemos utilizar essas modalidades, ou a norma padrão ou a coloquial, qual é a situação que nos exige essa utilização, tá certo? Então, não se esqueçam, caráter informal. Você não vai numa festa, você vai a uma festa de casamento utilizando uma sunga, utilizando uma bermuda? Evidentemente que não. Você vai, imagine você entrando num consultório médico e o médico dizendo que nós vamos fazer um tratamento do seu zóio. Aí não tem jeito, né? Você vai confiar nesse médico? Não vai. Então, quer dizer, a norma padrão tem prestígio. Então, mas você usa dependendo do lugar. Você não, no barzinho com seus amigos, você não vai falar muito, falar a norma padrão, então todas as suas regras, todas as suas normas, porque aí você vai ficar deslocado. O concurso público pede os dois. É o confronto entre a norma padrão e o registro coloquial. Neste caso, para continuar, aí eu coloquei aqui um exemplo, veja bem. A tarefa de lançar as bases da nova gramática é muito longa e complexa. Devemos, portanto, deixá-la para a próxima semana. Esse é um exemplo que eu tirei da gramática do Mário Perini. E ele diz, olha, essa é a norma padrão, está muito bem escrita. Mas digamos que eu estou num lugar, numa informalidade. Eu estou ali em casa, eu estou ali com os meus amigos, aí eu quero, eu posso ou quero escrever um bilhete que tenha um caráter espontâneo, oralizado, aí eu posso escrever dessa maneira, ou falar dessa maneira. A nova gramática do português, ela vai ser muito difícil a gente escrever. Melhor a gente deixar ela para a semana que vem. Notou que houve a mudança? O de cima... o texto, o primeiro texto, o texto 1, ele está no registro da norma padrão, enquanto que o texto 2 está mais informal no registro coloquial. Tá certo? Você pode até notar que nós utilizamos aqui o pronome pessoal ela como complemento de verbo. E nós sabemos que na norma padrão, a norma padrão não aceita isso. Tá certo? E aí o que? Aí os registros. Aí quando falamos em registro, falamos em modalidades, aí nós temos registro oral e escrito. Tá certo? Ambos podem ser ditos, podem ser falados ou podem ser escritos. Não importa, porque nós podemos também escrever bilhetes, cartas, utilizando a espontaneidade da linguagem oral. Então, veja, depende da situação. Tá certo? Mas o concurso público vai colocar textos em que nós teremos que tratar dos dois. Querem um exemplo?
Veja, esse texto eu extraí de uma prova que aconteceu neste ano de 2014. Rolezinhos surgiram com jovens da periferia e seus fãs, da Ana Crepe. Tô ligado que os polícia tão em peso já sabem quem eu sou, diz Lucas Lima, 17. De bermuda jeans, camiseta regata branca do UFC, tênis Oakley preto, corrente no pescoço e uma réplica do relógio Invicta no pulso. Ele era um dos 3.000 jovens no shopping metrô Itaquera, no rolezinho do último sábado. Doutor, a primeira fala lá é uma notícia de jornal, mas ele transcreveu a oralidade da fala desse grupo social. O jovem está dizendo, tô ligado que os polícias estão em peso. Oralidade, linguagem coloquial, tá certo? Vejamos como a prova do concurso, me parece que da Engen Bahia, né? Agência de Fomento para o Desenvolvimento do Estado da Bahia. A fala do estudante, tô ligado que os polícia estão em peso e já sabem quem eu sou, no início do texto é marcada pelo registro coloquial e apresenta várias marcas desse uso da língua. Assinale a única opção que apresenta um traço de coloquialidade que não ocorre nessa fala. Qual a fala? Tô ligado que os polícia estão em peso e já sabem quem eu sou. Letra A. Redução silábica das formas verbais. Sim, tô, do verbo estar. Os polícia estão, do verbo também está agora no plural. Né? Terceira pessoa no plural. Então existe redução silábica das formas verbais. Letra B. Uso de vocábulos típicos de determinados grupos sociais. Claro, são os adolescentes, aqueles que fazem os rolezinhos. Nesse caso aí também a letra B está... há um traço de coloquialidade na expressão do adolescente. Letra C. Ausência de concordância nominal. É evidente, olha só o que ele diz. Estou ligado que os polícia. Então a ausência de concordância do plural. O artigo não concorda com o determinado que é polícia. Letra D. Reiteração de ideias por meio da repetição de palavras. Aí é que não existe uma letra D que deveria ser marcada. Tá certo? Então, só para chamar a atenção de vocês, que não é só a norma padrão que vai ser cobrada de vocês. Também a variedade coloquial. Né? Essa linguagem familiar, espontânea, oralizada, ela estará sempre em confronto com a norma padrão. É claro, o foco é a norma padrão. Se a coloquialidade entra, é porque ela estará em confronto com a norma de prestígio. Tá certo? E, seguindo em frente, daí porque nós temos a gramática normativa. A gramática normativa nada mais é do que essa prescrição de regras do falar bem, de como você deve construir um discurso dentro de uma norma prestigiada, dentro de um discurso prestigioso dentro da sociedade. Tá certo? A gramática normativa ou gramática prescritiva, ela está dividida em 4 partes. Aí você pergunta, peraí, mas aí só tem 3? A fonologia, a morfologia e a sintaxe. O número 4 é semântica. No caso da semântica, eu vou deixar para o professor de interpretação de texto, ele deve trabalhar isso com vocês. A homonímia, a sinonímia, a antonímia e as figuras de retórica, as figuras de linguagem, metáfora, metonímia e etc. E assim por diante. E o sentido das palavras, porque semântica vai tratar da significação das palavras e do efeito que elas causam, né, para a interação verbal, para se alcançar o objetivo da comunicação. Então, nesse caso, nós trabalharemos com essas 3 partes, fonologia, morfologia e sintaxe. No entanto, quero chamar a atenção de vocês. As provas, elas estão dando um enfoque muito maior à morfologia. A morfologia e a sintaxe, vocês sabem disso, tá certo? Então, vamos trabalhar com a fonologia somente naquele momento em que precisarmos para tratar da acentuação gráfica ou tratar da sílaba, tá certo? Então, neste caso, o que nós
pegaremos aqui, vamos começar então com a morfologia. Né? Nesse caso aqui temos o quê? O que a morfologia trata na gramática normativa, no trabalho com a gramática, com a norma padrão da língua do português brasileiro? A morfologia vai trabalhar a estrutura, a formação, a flexão e a classe de palavras. Neste caso, como ao início da aula nós já estabelecemos, vamos trabalhar com a estrutura, vamos começar com a estrutura das palavras, tá certo? Muito importante para entender o que, à medida que nós fomos caminhando aí para a interpretação, para a produção de texto, para o reconhecimento de normas, da norma padrão, tá certo? Da língua padrão. Mas o que são palavras? Aí, claro, vamos nessa pequena definição. Não vamos aqui nos perder na complexa discussão sobre o que é palavra e sua diferença de vocábulo. Vamos usar vocábulo e palavra como sinônimos, né? O que nos interessa aqui é chegar a esse objetivo de conhecer como a palavra, como unidade significativa, ela também tem a sua análise morfológica ou análise mórfica. Né? Porque aí nós analisamos seus elementos mórficos. A palavra é uma unidade significativa. E quando ela entra no discurso, ela entra na frase para se produzir essa comunicação. Nesse caso aí, nós começaremos a trabalhar, então, o que nós chamamos de análise dos elementos mórficos. Morfologia, o que quer dizer morfologia? Né? Vem do grego, morfo, forma. Logia, estudo da forma. Então, nesse caso aí, o que? Nós sabemos que, quando nós dissemos que as palavras são unidades significativas menores que a frase e maiores que o fonema, então nós estamos dizendo que ela tem uma unidade significativa e também tem os seus elementos componentes e que aí são determinantes e determinados, tá certo? Então, quando falamos aqui, olha, vamos pegar esses versos de Carlos Drummond de Andrade. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Os versos nós sabemos, aí vamos pegar aqui, já que falamos de fonemas, palavras e frases, vamos a pergunta que fazemos, quantas frases temos aqui? É claro que isso é uma pergunta de um conteúdo que veremos mais adiante. Quando falamos em frase, nós falamos em funções, falamos em sintaxe. Né? No entanto, aí só para adiantar, vamos aqui dizer que a frase é aquele enunciado que tem sentido completo. Começa com letra maiúscula, olha lá, o bonde passa cheio de pernas. E termina ou com 2 pontos ou com ponto final. Ou ponto de exclamação, ponto de interrogação. Isso é uma frase. Tem um sentido completo, começa com letra maiúscula e termina com 2 pontos. Então aqui nós temos 3 frases. 3 frases, tá certo? E vamos escolher uma delas para fazer a nossa análise. Vamos escolher aí o bonde passa cheio de pernas. Quantas palavras tem essa frase? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 palavras. Né? Essa frase, o bonde passa cheio de pernas, tem 6 palavras. Nesse caso, se nós pegarmos, se a palavra é a unidade maior do que o fonema, se nós pegarmos ali, olha, cada palavra, o é um fonema, mas bonde, vocês notaram que bonde tem 5 letras e tem apenas 4 fonemas? O N não é fonema. O N é só um sinalzinho de nasalização da vogal. Né? Bonde. Então, nesse caso, estudando, veja bem, não estamos estudando a significação. Né? Nós estamos estudando aí em termos fonéticos. Né? É a fonação. Então, aí, olha, passa cheio de e pernas. Às vezes, as letras coincidem com os fonemas, às vezes não. Aqui é fonema, mas vamos tratar de palavras. Então, veja bem, se pegarmos pernas, né? Se pegarmos pernas, nós temos uma unidade significativa. Mas vocês notaram que sobra um S ali. Então, nesse caso, nós temos um radical. Veja, nós já estamos tratando dos elementos mórficos. Né? Então, perna, ele tem um sentido, é uma unidade significativa porque tem um sentido completo. Perna.
É diferente se eu pegar cada um desses elementos aqui, que são fonemas. Tanto que perna, ela é autônoma na língua, que ela pode formar outras palavras autônomas. Né? Nesse caso aí, nós temos pernada, perna longa, perna alta, perna de X. Ela é autônoma, ela forma novas palavras. E aí, veja bem, só que ela não é formada apenas, ela não vem com sua autonomia. Dentro dela existem os elementos mórficos. Esses elementos mórficos, né, nós chamamos de quê? Nós chamamos de morfemas. Né? Morfemas. O que são morfemas? Unidades significativas mínimas da palavra. Então lembra, quando nós estudamos a frase, nós fazemos análise sintática? Quando nós estudamos morfologia, nós fazemos análise morfológica. Nós temos que analisar, né, esses elementos que faremos na próxima aula.